Janeiro 23, lendo a história de Deus. Jó 6. Jó. Então Jó respondeu: quem dera pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça. Viriam que o seu peso é maior que o da areia dos mares. Por isso, as minhas palavras são tão impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim e meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus me assediam. Acaso o jumento selvagem zurra se tem capim, ou muge o boi se tem forragem? Come-se sem sal uma comida insípida, ou há algum sabor na clara do ovo? Recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida causa-me repugnância. Ah, se fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o que anelo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, se soltasse a mão e me eliminasse, pois eu ainda teria o meu consolo e me alegraria em meio à dor implacável por não ter negado as palavras do santo. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Acaso a minha força será de alguma ajuda agora que os recursos me foram tirados? Um homem desesperado deve receber a compaixão do seu amigo, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Os meus irmãos enganaram-me como riachos temporários, como os riachos que transbordam quando o degelo os torna turvos e a neve que se derrete os faz encher, mas que param de fluir no tempo da seca e no calor desaparecem dos seus leitos. As caravanas se desviam das suas rotas, sobem para lugares desertos e perecem. Procuram água às cavernas de Temá, olham esperançosos os mercadores de Sabá. Ficam frustrados porque estavam confiantes. Lá chegaram somente para sofrer decepção, pois agora vocês de nada me valeram, contemplam a minha temível situação e se enchem de medo. Alguma vez pedi a vocês que me dessem alguma coisa? Ou que da sua riqueza pagassem resgate por mim? Ou que me livrassem das mãos do inimigo? Ou que me libertassem das garras de quem me oprime? Ensinam-me e eu me calarei. Mostrem-me onde errei. Como doem as palavras verdadeiras, mas o que provam os argumentos de vocês? Vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Vocês seriam capazes de pôr em sorteio o órfão e de vender um amigo por uma bagatela. Mas agora tenham a bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Reconsiderem a questão, não sejam injustos, tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade nos meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Jó 7. Não é pesado o labor do homem na terra? Não são os seus dias como os de um assalariado? Como o escravo que anseia pelas sombras do entardecer? Ou como o assalariado que espera ansioso pelo pagamento? Assim me deram meses de ilusão e me destinaram noites de desgraça. Quando me deito, fico pensando: quando vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. O meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida. A minha pele está rachada e ventando pus. Os meus dias correm mais depressa que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem nenhuma esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro, de que os meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Os olhos de quem agora me vê nunca mais me enxergarão. O teu olhar estará sobre mim, mas já não existirei. Como as nuvens se esvai e desaparece, assim quem desce à sepultura não retorna. Nunca mais voltará ao seu lar. A sua habitação nunca mais o conhecerá. Por isso, não me calo. Na aflição do meu espírito desabafarei. Na amargura da minha alma
farei as minhas queixas. Sou eu um mar ou uma serpente marinha para que me ponhas sob guarda? Quando penso que a minha cama me consolará e que o meu leito aliviará a minha queixa, mesmo aí me assustas com sonhos e me aterrorizas com visões. É melhor ser estrangulado e morrer do que continuar vivendo neste meu corpo. Sinto desprezo pela minha vida, não desejo viver para sempre. Deixa-me em paz, pois os meus dias não têm sentido. Que é o homem para que lhe deem importância e atenção, para que os examines a cada manhã e o proves a cada instante. Nunca desviarás de mim o teu olhar, nunca me deixarás a sós, nem por um instante. Se pequei, qual mal te causei, ó tu, que vigias os homens? Por que me tornaste o teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? Por que não perdoas as minhas ofensas e não apagas os meus pecados? Pois logo me deitarei no pó, tu me procurarás, mas já não existirei. Jó 8, Bildade. Então Bildade de Suar respondeu: Até quando você vai falar desse modo? As suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando os seus filhos pecaram contra Deus, ele os entregou às transgressões deles. Se, porém, você procurar Deus e implorar ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que, por justiça, cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte à geração anterior e veja o que os ancestrais dela aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra não passam de uma sombra. Acaso os ancestrais não o instruirão e falarão com você? Não proferirão palavras vindas do entendimento? Poderá o papiro crescer senão no pântano? Poderá o junco florescer sem água? Mal cresce e, antes de ser colhido, seca-se mais depressa que qualquer grama. Este é o destino de todo aquele que se esquece de Deus. Assim, perece a esperança do ímpio. Aquele em que ele confia é frágil. Aquilo em que se apoia é uma teia de aranha. Encosta-se na sua teia, mas ela cede. Agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Ele é como uma planta bem regada ao brilho do sol, que espalha os seus brotos pelo jardim. Entrelaça as raízes em torno de um monte de pedras e procura um lar entre as rochas. Mas, quando é arrancada do seu lugar, este a rejeita e diz: Nunca vi. Eis no que deu a sua vida, e do solo outras plantas brotarão. O certo é que Deus não rejeita o íntegro, nem fortalece as mãos dos que fazem o mal. Quanto a você, ele ainda encherá de riso a sua boca, e de brados de alegria os seus lábios. Os seus inimigos serão vestidos de vergonha, e a tenda dos ímpios não mais existirá. Jó 9. Jó. Então Jó respondeu: Bem sei que isso é verdade, como, porém, pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nenhuma vez em 1000. A sua sabedoria é profunda e o seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Ele transporta montanhas sem que elas o saibam e, na sua ira, as põe de cabeça para baixo. Ele sacode e remove a terra do lugar e faz as suas colunas tremerem. Fala ao sol e ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Só ele estende os céus e marcha sobre as ondas do mar. Ele é o criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se podem contar. Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não o percebo. Se ele apanha algo, quem o pode parar? Quem pode dizer-lhe: o que fazes? Deus não refreia a sua própria ira. Sob os seus pés, até os súditos de Raabe se encolhem. Como, então, poderei eu discutir com ele?
como achar palavras para com ele argumentar? Embora inocente, eu seria incapaz de responder-lhe. Poderia apenas implorar por misericórdia ao meu juiz, mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse. Não creio que me daria ouvidos, pois ele me esmaga com uma tempestade e, sem motivo, multiplica as minhas feridas. Não me permite recuperar o fôlego, mas me afoga em agruras. Se eu usar a força, ele é mais poderoso. Se eu buscar justiça, quem o intimará ao tribunal? Mesmo sendo eu inocente, a minha boca me condenaria. Mesmo sendo íntegro, ela me declararia culpado. Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo. Desprezo a minha própria vida. É tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando uma calamidade causa morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Quando uma nação cai nas mãos dos ímpios, ele venda os olhos dos juízes. Se não é ele, quem é então? Os meus dias correm mais velozes que um atleta. Eles voam sem um vislumbre de alegria. Passam como barcos de papiro, como águias que mergulham sobre as presas. Se eu disser, vou me esquecer da minha queixa, vou mudar o meu semblante e sorrir, ainda assim me apavoro com todos os meus sofrimentos, pois sei que não me considerarás inocente. Uma vez que já fui considerado culpado, por que deveria eu lutar em vão? Mesmo que eu me lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira, tu me atirarias em um poço de lodo, de modo que até as minhas roupas me detestassem. Ele não é homem como eu para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Quem dera houvesse alguém que servisse de árbitro entre nós para pôr as mãos sobre ambos. Alguém que afastasse de mim a vara de Deus para que o seu terror não mais me assustasse. Então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.